noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte de potência elétrica, certo? De consumo de energia elétrica, de como é que a gente vai funcionar um condutor elétrico em relação a isso, certo? Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre como é produzida essa energia, como é que funcionam as usinas, como é que isso tudo aplica-se ao nosso sistema, certo? E na nossa segunda aula, a gente entra na parte de realmente potência elétrica. O que é uma potência elétrica, como é que funciona ela, como é que eu calculo o consumo elétrico e também dá uma passada naquela parte de contas que a gente tem em casa, certo? Você usa energia elétrica o tempo inteiro na sua casa, mas isso gera também um consumo, não é de graça que você usa aquela energia. E hoje a gente aprende a calcular essa quantidade de consumo elétrico, que é uma parte extremamente essencial e, claro, alguns vestibulares, como o Enem, gostam muito dessa parte aí também. Bacaninha? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar. Olha, nossa aula de hoje a gente vai tentar entender potência elétrica e sua relação com o consumo elétrico, tá bom? Nossos objetivos é conhecer e entender a potência elétrica, principalmente de onde é que ela vem, como é que ela é produzida, e entender e conhecer o consumo da energia elétrica também. Claro, além das nossas resoluções de questões que já são de praxe aí, que a gente já usa muito no nosso dia a dia, tá bom? Certo. E aí, nessa primeira parte da aula, a gente vai dar uma olhada de como é que funciona as usinas, certo? Como é que funcionam os vários tipos de usina que são produtoras de energia elétrica para o nosso país, para a nossa sociedade de uma forma geral. Algumas dessas usinas não são muito utilizadas no Brasil. A gente sabe que o Brasil é rico em usinas hidrelétricas, ou seja, a nossa grande riqueza elétrica vem de rios, graças a represas, a estoque de água, né, aquelas partes hidrelétricas presentes nos nossos rios. A gente tem isso em relação à principal produção, mas a gente também sabe que existem algumas produções que não são as principais, mas que atuam no nosso sistema elétrico, como, por exemplo, a gente tem usinas nucleares no Brasil, a gente tem usinas eólicas em grande quantidade também no Brasil, certo? A gente tem uma grande quantidade de energia produzida por usinas solares. Não precisa ser, quando eu falo de usina solar, não estou falando de um campo solar, não. Cada pequena pessoa que aderiu à energia solar é uma forma de produção de usina também, tá bom? Então, a gente vai dar detalhes de como funciona cada uma desse tipo de produção e falar sobre os benefícios e malefícios de cada uma das produções de energia elétrica que a gente usa. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom? Então vamos lá, a nossa primeira usina é a usina nuclear. Como é que funciona uma usina nuclear? Em grande parte das usinas tradicionais, é preciso girar uma turbina para que gere eletricidade. E isso acontece quando carvão, gás natural, o petróleo, que são combustíveis fósseis, por exemplo, transformam a água em vapor e utilizam-se para mover turbinas. Então, o primeiro ponto da usina nuclear, o que a gente tem? A gente tem uma queima de combustível fóssil, seja ele carvão, gás natural ou petróleo, tá bom? Seja ele carvão, gás natural ou petróleo dentro desse meu sistema. Quando eu faço isso, quando eu tenho isso em relação a uma usina nuclear, eu faço com que aquele vapor gerado, eu vou queimar aquilo ali para quê? Para conseguir ebulir a água. A água gera um vapor. E aquele vapor gerado é o que se usa para mover turbinas, tá bom? É o que se usa para mover turbinas. Já no caso das energias nucleares, nada é queimado para criar vapor, mas apenas que a fissão faça a divisão dos átomos de urânio. Então, dentro das usinas, você não tem essa queima de combustível fóssil, tá bom? A gente tem dentro de usinas uma fissão nuclear. E o que é uma fissão nuclear? Fissão nuclear é uma quebra, tá bom? Fissão nuclear é uma quebra. Toda vez que você vê uma fissura, por exemplo, uma fissura é uma quebra de alguma coisa, um rasgo, uma determinada fissão. Quando eu falo de fissão nuclear, é justamente a divisão de um átomo, é a quebra de um átomo. Você está quebrando o núcleo, fissão nuclear. E aquilo ali produz a divisão dos átomos de urânio.
Os reatores nucleares foram desenvolvidos para que pudessem sustentar uma reação em cadeia contínua de fissão, que acontece em um combustível de urânio sólido, cercado por água e feito somente para esse objetivo. Então, o que acontece dentro da usina? Você tem um átomo, e esse átomo ele vai ter uma parte de fissão nuclear representante a ele, certo? Ele vai ter uma parte de fissão nuclear representante a ele. Então, esse meu átomo... Deixa eu só apagar bem aqui para a gente poder fazer de novo. Só um segundo. Pronto. Quando a gente tem uma usina normal, ela é gerada através da queima de material fóssil, né? Carvão, gás natural ou petróleo. Você não tem isso em usinas nucleares. A usina nuclear é gerada por uma fissão, ou seja, por um rompimento do núcleo. Uma fissão é uma quebra daquele meu núcleo, é o rompimento dele. E isso funciona dentro de uma usina nuclear através de átomos de urânio. Aqueles átomos de urânio são rompidos, são quebrados o tempo inteiro dentro dele. E os reatores nucleares foram desenvolvidos para que pudessem sustentar uma reação em cadeia contínua de fissões. Ou seja, eu tenho uma quebra de um átomo. Imagina aqui que você tem um pequeno átomo. E aqui você tem outros dois átomos. Depois você tem mais átomos. A quebra desse primeiro átomo funciona da seguinte forma. Ele vai quebrar e as partes dele vão colidir com esses, que vai quebrar e vai colidir com o resto. E essa pequena quebra vai quebrando cada vez mais átomos. Então, a gente tem o que a gente chama de reação em cadeia. Um primeiro átomo quebra e sai quebrando todos os outros, tá bom? E isso acontece para fazer uma coisa parecida com a queima do combustível natural. Então, você tem esse objetivo de você ter o combustível de urânio sólido, certo? Cercado por água e feito somente para ter essa quebra. Então, quando o reator é ligado, os átomos de urânio se dividem, liberando nêutrons que se aquecem. O processo continua gerando mais nêutrons e ainda mais calor. Você tem a quebra e aquela quebra ali, vai queimando tudo. Esse calor cria vapor, que faz com que as turbinas das usinas girem, né? O que cria a eletricidade. Então, você tem a quebra desse átomo e ele vai fazer com que essa quebra produza vapor, justamente porque ele está cercado de água. E aí, quando você tem esse vapor, aquele vapor gira as turbinas e as turbinas preenchem aquele determinado sistema com a produção de eletricidade, certo? Então, isso aí é o que tem a ver dentro da usina nuclear. É parecido com a usina tradicional, termogênica, da termoelétrica que a gente fala, mas não tem queima de gás natural. Então, ele queima a energia gerada pela quebra dos átomos. Esquenta a água, gera vapor, gira a turbina. O processo de forma mais científica, o que acontece? Os átomos são formados por 3 tipos de partículas. Se vocês já sabem, né? Os prótons, que tem a parte positiva, os nêutrons, que tem uma carga elétrica zero, e os famosos elétrons, que circundam aí, né, o nosso átomo, fazendo com que você tenha uma eletrosfera, né, chamada eletrosfera dentro desse sistema. Os prótons e nêutrons formam o núcleo do átomo e são responsáveis por praticamente toda a massa dele. O núcleo, ele tem massa. O elétron não tem massa, tá bom? Por isso que quem se move é o elétron. É muito mais fácil tu mover o elétron porque ele é muito mais leve, tá bom? Os elétrons são 2.000 vezes mais leves que os prótons e orbitam o átomo na chamada eletrosfera, o que determina o elemento atômico e seu número de prótons. O hidrogênio tem 1 próton, por isso que o número atômico dele é 1. O oxigênio tem 8, bom? Por isso que o número atômico dele é 8. E o urânio tem 92, bom? Quem está falando aí é o engenheiro responsável, né? O Carvalho, que é o engenheiro responsável pela usina hidrelétrica, usina nuclear que a gente está analisando. Gente, para vocês terem uma ideia disso, olha o tamanho do átomo. Se
o átomo, o núcleo do átomo, fosse do tamanho de uma bola de basquete, beleza? O primeiro elétron, o elétron mais próximo dele, estaria no mínimo a 3.000 metros, a 3 quilômetros de distância dele. Então, para vocês terem uma ideia do quanto espaço vazio existe dentro de um átomo. Então, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de basquete, você teria um tamanho de 3 quilômetros para o primeiro elétron possível. Quanto mais fosse a quantidade de elétrons, maior a quantidade de espaço que você teria. Beleza? O engenheiro explica que os prótons com cargas positivas se repelem eletricamente e que em distâncias muito curtas, prótons e nêutrons se atraem pela força nuclear, fazendo com que os nêutrons tenham o papel de estabilizar núcleos que tenham mais de um próton. O nêutron ele serve basicamente para estabilizar. Antes da gente ter um modelo atômico, né, do famoso Bohr, antes da gente ter o modelo atômico de Bohr, a gente tinha o modelo atômico de Rutherford, que era o cientista que veio antes dele, tá bom? Você tinha um cientista antes dele. O que quebrou o modelo atômico antes do de Bohr era justamente isso. Se positivo com positivo se repelem, se duas partículas positivas se afastam, por que que o núcleo não estoura? A pergunta foi essa. O Rutherford não soube explicar, né? O cientista não soube explicar o que aconteceu. Quando chega Bohr, que foi aluno dele, chega e explica. Não, existe um modelo aonde dentro do núcleo existem partículas neutras. E esses nêutrons é que estabilizam os núcleos, tá bom? É os nêutrons que estabilizam o núcleo. Aí todo mundo da comunidade científica aceitou e o modelo fica válido. Qual é a função de um grafite na usina nuclear? O grafite é um dos principais componentes da usina nuclear, tá bom? Outro componente bastante citado foi o grafite, tá bom? Na entrevista. Em Chernobyl, entendemos que ele está na parte interna das usinas. Mas qual é o seu papel? O engenheiro explica que a fissão do urânio 235, o grafite é um material extremamente radioativo. Beleza, galera? Quando eu falo de grafite, eu não estou falando do grafite que você usa no seu lápis, não, tá bom? Aquilo ali é uma produção de carbono, é uma outra coisa. Aquele grafite não tem nada a ver com essa parte de grafite em partes de usinas nucleares. Aqui eu estou falando do elemento químico. A fissão do urânio 235 produz 3 nêutrons que saem com uma velocidade muito alta para que possa reagir com os núcleos de urânio 235. Para isso, o grafite atua como um moderador nas usinas, desacelerando esses nêutrons para que eles possam interagir com os núcleos. O grafite, dentro de uma usina nuclear, funciona como um guarda de trânsito. Ele vai direcionar os nêutrons para que eles possam colidir com os átomos do outro urânio, tá bom? Então, ele funciona como um guia, basicamente. Nêutrons nessa faixa de velocidade são chamados de nêutrons térmicos. Dependendo do projeto da usina, diferentes substâncias são usadas como moderadoras. Usinas de água pressurizada, como as de Angra, que são a que a gente está analisando agora, tá bom? Usinas aí que ficam na região de Angra, no Rio de Janeiro. De água fervente, como as de Fukushima. Quem lembra de Fukushima aí, o evento que infelizmente aconteceu em 2012, né? A gente teve um problema na usina de lá, que foi atingida por uma onda gigante, utilizando a própria água como moderador. E como refrigerante, o fluido que vai tirar o calor do urânio e leva a aquecer a água. Reatores do tipo RBMK, que é um tipo de reator que não tem necessidade da gente decorar o nome dele, como o de Chernobyl, utilizam grafite como moderador. E água como refrigerante e fluido de trabalho. Você precisa ter alguma coisa para resfriar o sistema. Como você está aquecendo muito ele na quebra do núcleo, você precisa ter alguma coisa para tirar o excesso de calor daquilo ali, porque senão ele vai estourar. Então você precisa de um resfriamento. Chernobyl usava como refrigerante, que é o que tira a energia calorífica das usinas, água, beleza? E o grafite como moderador. A gente foi evoluindo e começou a usar água tanto como moderador quanto como refrigerante, né? Para a gente poder ter essa dissipação de energia. No caso de Angra e de Fukushima, ambas usam água tanto como moderador quanto refrigerante, beleza? Usinas nucleares no Brasil. Existem 2 usinas nucleares no nosso país. O Brasil conta com 2 usinas operacionais, Angra 1
e Angra 2. Existe uma Angra 3, tá bom? Que está sendo construída aí, mas já faz alguns anos, né, também. Uma terceira está sendo construída no mesmo complexo e deve iniciar as operações na próxima década. As duas usinas em operação produzem 1.800 megawatts de energia, o que equivale a quase 3 das 20 turbinas da hidrelétrica de Itaipu. Então, para vocês terem ideia também do tamanho de Itaipu, as duas usinas hidrelétricas juntas equivalem a 3 das 20 turbinas que produzem em Itaipu, beleza? Então, para vocês terem ideia do quanto Itaipu é grande, aí, por isso que ela é a principal abastecedora do nosso país, tá bom? Então, a gente tem Angra 1 e Angra 2 e logo, logo, Angra 3. Problema da usina hidrelétrica, ou da usina nuclear, radiação. O grande problema do incidente de Chernobyl não foi apenas a usina ter explodido. A radiação que está dentro das usinas nucleares é extremamente nociva, podendo até mesmo ser fatal quando em grande quantidade. As usinas são projetadas para que a reação nuclear nunca saia do seu circuito, que fica em prédios de contenção que impedem que a água aquecida da reação nuclear entre em contato com o ambiente. Elas são feitas, para ter essa proteção, mas nem sempre dá certo, é falho. Alguns projetos de usinas, como as existentes no Brasil, mantêm a água aquecida em estado líquido, através da pressurização. Diminui a temperatura, a água passa de... diminui a pressão, a água passa de 100 graus e não evapora, tá bom? No que é chamado de ciclo primário. A água do ciclo primário troca calor com a água do circuito secundário, que efetivamente vira vapor para girar as turbinas. Lembrando que tudo isso a gente quer para virar vapor e conseguir girar as turbinas para a produção de energia elétrica. Essa água é livre de contaminação radioativa e é monitorada por sistema de segurança. Utiliza-se água como uma fonte externa, mar, lago e rio, para resfriar esse vapor no condensador. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma parte da usina que quebra os núcleos, cede calor para outra parte que tem uma água que está em contato direto com os átomos, né? Então, essa água também é radioativa. E essa água esquenta um terceiro recipiente de água que vira vapor. Aí, esse vapor aqui é que gira as turbinas, tá bom? Que fazem a rotação das turbinas dentro do sistema. A primeira água que está contaminada, ela não sai da usina, beleza? Ela tem que ser despachada de alguma outra forma. Essa segunda top de água, segundo balde de água, é que faz a rotação e é despejado. Tanto é que as usinas, como vocês viram aqui no slide anterior, as usinas de Angra, elas são costeiras, são perto de mar. Fukushima também era perto de mar, justamente para poder usar essa fonte externa, ilimitada, né? Mar e rio. Em pequenos acidentes, é mais provável que o refrigerante da usina, geralmente água, acabe escapando. E por estar em contato com o combustível, possa conter traços de materiais presentes no interior do reator. Foi o que aconteceu em Fukushima. Qual era o problema? Não é a usina estourar, é vazar aquela água que está contaminada. Se aquela água que está contaminada vazar, ela pode deixar radioativo a região próxima, tanto como água quanto terra. Pode infiltrar na terra e contaminar, pode infiltrar na água também e contaminar. E alguns subprodutos da fissão, da quebra, né? Que é o caso do estrôncio, do césio, do samário e do iodo, que são os principais dejetos aí da usina hidrelétrica, ou da usina nuclear, ok? Esses materiais são radioativos e sofrem decaimento, emitindo radiação gama e beta e produzindo outros isótopos. A radiação gama é eletromagnética, essencialmente luz, mas mais energética que os raios-x. A radiação beta é de um elétron livre. A gente já falou sobre radiação, né? Radiação alfa, massa 4, energia 2. Radiação beta, menos 1 e 0. E radiação gama, 0 e 0, justamente porque é a parte mais energética que tem. Ok? Certo. E a usina nuclear é isso. A próxima usina é a usina eólica. Como funciona a usina eólica? A chamada energia dos ventos corresponde atualmente a 7% de toda a energia elétrica utilizada no Brasil. Olha aí, já é um grande ponto. 7% é muita coisa. Para se ter ideia mais clara do que esse número representa, basta imaginar que ele seria o suficiente para abastecer uma região de 30 milhões de habitantes.
você tem uma região de 30 milhões de habitantes. Se considerarmos apenas consumo residencial, então, se eu usar energia eólica apenas para residências, sem empresas, sem usinas, a gente consegue abastecer 30 milhões de cidadãos brasileiros, tá bom? Há 520 parques eólicos instalados no Brasil, dados de 2020, então com certeza já tem mais hoje, que produzem toda essa energia. A região Nordeste é a que mais gera energia eólica no Brasil, sendo Rio Grande do Norte e Bahia os maiores estados produtores desse importante tipo de energia renovável. Claro, a gente tem mais quantidade de vento no Nordeste inteiro, não só na região costeira. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem uma usina eólica muito forte junto com Pernambuco, tá bom? No interior do Piauí, já na divisa com Pernambuco, a gente tem uma usina eólica, um jardim eólico, que pertence aos dois estados, tá bom? Porém, está sendo construído no Piauí o maior parque eólico da América Latina, que terá 230 aerogeradores. Os parques eólicos, como são conhecidas as usinas de energia eólica, são conjuntos de dezenas ou centenas de aerogeradores individuais, ligados a uma rede de transmissão de energia elétrica. As grandes massas de ar, ventos, são um excelente recurso de energia cinética, que é a energia relacionada à matéria em movimento. Isso faz com que seja uma tecnologia em constante crescimento, por apresentar menos impacto e investimento do que a construções hidrelétricas, tá bom? Então, é bem mais simples, você tem esse impacto inteiro. Os aerogeradores, aqueles ventiladores gigantes que a gente tem aí. Para gerar eletricidade, a turbina eólica, ou aerogerador, funciona como um enorme moinho de vento, como aqueles utilizados desde a antiguidade para gerar energia mecânica por agricultores. Ok? No aerogerador, a força do vento movimenta as pás e faz girar o rotor central, responsável por transmitir toda essa energia capturada, que finalmente faz a conversão da energia mecânica para energia elétrica. Existem dois tipos básicos de rotores eólicos. Isso que é importante. Existem dois tipos básicos de rotores eólicos. Os que possuem eixo vertical e os que possuem eixo horizontal. O mais comum é o eixo vertical, que possui uma melhor eficiência. Isso é tranquilo. Apenas um aerogerador pode chegar a produzir 5,2 milhões de kWh. A energia do vento é muito forte por ano, o que seria suficiente para abastecer 2.600 casas de consumo médio. Uma família brasileira geralmente consome 165 kWh por mês. E existem torres que podem chegar a 130 metros, e a tendência é que essa altura ainda aumente. Por quanto mais alto for o aerogerador, mais vento conseguirá captar. Geralmente a gente vê de longe e tem uma sensação de que ele é pequeno. Ele não é pequeno. Uma pá daquela tem que ser carregada por uma carreta, beleza? Uma pazinha daquela ali tem que ser carregada individualmente. A coluna, que é o que vai formar o corpo do aerogerador, é desmontado em pequenas circunferências e montado somente no parque eólico. Então, é um transporte, uma logística muito grande. É uma produção que demanda muito tempo e esforço e, claro, dinheiro. Aspectos positivos e negativos da energia eólica. Para quem pensa que você tem apenas aspectos positivos, não é. Existem aspectos importantes a serem considerados na energia eólica. Os positivos, ela é limpa, não emite poluentes na atmosfera, está usando o vento, normal. É uma fonte de energia barata, se compararmos à energia elétrica gerada pelas tradicionais hidrelétricas e enormes represas, né? A usina hidrelétrica, ela demora muito para ser construída, ela causa um impacto ambiental muito grande, tá bom? Ela inunda uma determinada área muito forte e, é claro, ela é cara, tá bom? A usina eólica, ela é bem mais barata, impacto ambiental menor e também não demora tanto tempo assim para ser montada. É um recurso inesgotável e renovável, o vento sempre vai estar lá. E os pontos negativos são: os aerogeradores têm muita poluição sonora e visual. Você tem que entrar em jardins eólicos, em parques eólicos com proteção auditiva, porque imagina aí, um ventilador da sua casa já faz uma zoada desagradável. Imagina um catavento daquele tamanho. Faz uma zoada muito forte. Então, você precisa ter todo esse cuidado ao entrar. O vento é irregular,
Portanto, a produção de energia pode ficar comprometida. A gente usa o vento, mas a gente não controla ele. Pode ser que uma região que hoje tem uma forte zona de corrente de vento, daqui a alguns anos não tenha. Então, você precisa desmontar todo aquele jardim eólico e levar para outro lugar, ou então abandonar aquele jardim ali, ok? E a presença de turbinas eólicas impacta nos hábitos de imigração de aves locais e também oferecem riscos a elas, que podem chocar com as pás durante os voos. Então, outro ponto negativo é que a gente precisa se preocupar se naquela região vai ter migração de aves ou não, tá bom? Se sim, como é que a gente vai fazer para que as aves não colidam com aquelas pás ali? Bacana? Mas, em caso geral, tem muito mais pontos positivos do que negativos, certo? Outro tipo de energia que está bem famosa hoje em dia, claro que a gente vai falar dela, é a energia solar. Bom, o Brasil é o maior país tropical do planeta, sendo grande beneficiado quando se trata da incidência dos raios solares em seu território. Possuímos um potencial enorme para o crescimento dessa tecnologia, que vem cada ano sendo mais popularizada no país. Quando a gente começou a falar sobre energia solar, era uma coisa assim inacessível, absurda. Hoje em dia você tem casos não, na verdade você tem projetos onde a energia solar, as placas que você vai instalar, saem mais baratas do que a quantidade de energia que é consumida na sua casa tradicionalmente. Então é uma coisa que sempre está se popularizando muito, justamente por causa do retorno financeiro que ela produz, tá bom? Dados recentes, 2020, mostram que já são mais de 340 mil mini-sistemas geradores de energia solar. Isso demonstra a grande capacidade geradora que temos. Voltando às usinas, as 10 maiores do Brasil são Usina Solar de São Gonçalo, que produz 475 megawatts, a maior do Brasil. Usina Solar de Pirapora, Nova Olinda, Ituvavera, Solar Lapa, Central Fotovoltaica de Juazeiro, essa que é a maior do Nordeste. Bom? Solar de Guaímbe, essa Juazeiro Solar, quando ela foi registrada aqui, só um ressalto aquela aqui, porque ela está fora da ordem. Hoje em dia, eu acho que ela é a maior do Nordeste. As outras eram maiores que elas, mas ela fez uma reforma, em 2020 ela não tinha terminado ainda, mas hoje em dia eu acho, tenho quase certeza que ela é a maior do Brasil, a maior do Nordeste. Beleza? Usina Solar de Apodi, Paracatu e Tauá. Percebam que ele varia de 475 megawatts até 1 megawatt. Então, toda essa produção é muito, como é que eu falo? É muito variável. Você tem uma usina que produz 475 e tem uma usina que produz só 1. Mas todas elas, quando somadas, dão um grande impacto no consumo de energia elétrica do Brasil. Bacana? Como funciona uma usina solar? A usina solar funciona da seguinte forma. As placas solares captam energia contida nos raios de sol. Ela, então, passa por um inversor, que converte essa energia em corrente alternada. Depois disso, ela é transmitida aos locais de uso. Ela é bem simples. A placa solar capta energia e ela passa por um inversor, uma espécie de dínamo, né, que faz aquela alternância de corrente. Os inversores entregam energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, até 380 volts. Mas para que essa energia viaje pelas linhas de alta tensão, esse número é insuficiente. Para isso, são utilizados transformadores para levar a tensão para 13.800 e até 230 mil volts. Por que isso acontece? Bom, o cara produz 380 volts. Se tu jogar isso numa corrente elétrica, ela não chega na casa da pessoa. Não chega na casa consumidora. Por que não chega? Porque o próprio fio vai consumir toda essa energia. Lembra lá que a gente já falou sobre redistribuição elétrica. Você tem aqueles fios que são mais largos, né? Que quando esquentados, quando passados pela corrente, eles até entortam, eles dilatam. Se tu joga só esse 380 volts, ele vai consumir inteiro. Então, você bota um transformador, eleva aquela voltagem até um valor de 200, 300 mil volts, e aí distribui ele para a corrente elétrica. As placas da usina solar geralmente utilizam um dispositivo chamado de tracker, tá bom? Que permite que o posicionamento em relação ao Sol seja sempre adequado, com a maior eficiência de captação de raios solares que o alimentam. Então, se você pegar, depois do YouTube, você pode pegar um videozinho de movimento de placas solares. Você vai ver que ela começa voltada para leste, porque o Sol nasce no leste. À medida que o Sol vai andando,
ela acompanha a angulação dela de acordo com o Sol. E isso depende da época do ano que você vai ter, se está na primavera ou no outono. Às vezes o Sol se põe mais cedo, às vezes o Sol se põe mais tarde. Às vezes o Sol se põe mais atrópico de Câncer, às vezes é mais atrópico de Capricórnio. Mas tudo isso o tracker, que é o seguidor, faz esse acompanhamento, tá bom? A primeira usina solar no Brasil, tá bom? A usina pioneira foi a usina de Itauá, construída em 2011. Ela está localizada no município de Itauá, lá longe, lá meio que no Ceará. E tem capacidade inicial de geração de 1 kW, né? 1 megawatt gerado aí. 650 casas populares são alimentadas por suas placas, ok? Pontos positivos e pontos negativos. Ser tão popular e ser o sistema que mais cresce atualmente é um grande sinal de que possui muitas vantagens e desvantagens. Produz mais vantagens que desvantagens. Dentre as vantagens, podemos destacar: não emite gás poluente, ou seja, energia limpa, energia verde. Durabilidade dos equipamentos. Uma placa com uma manutenção bem feita, né, dura até 25 anos. E baixo custo de manutenção. Você faz uma manutenção, salvo engano, é uma vez a cada 2 anos. Então, é uma manutenção relativamente barata, não constante. Então, é mais fácil você manter aquilo ali. Desvantagens. Queda de performance produtiva nos dias nublados e chuvosos. Então, quando você pega uma região de inverno, você não pode depender apenas de energia solar. Você tem que depender da energia hidrelétrica também, porque você vai perder produção. Alto custo de aquisição. Esse aqui é o principal problema. As placas que a gente usa são, principalmente aqui no Piauí, são de origem alemã ou chinesa. Bacana? É esse tipo de origem. E é caro trazer elas para cá. A manutenção é relativamente barata, tá bom? Mas a formação dele é cara. O que é que o vendedor faz para te conquistar? Ele, rapaz, pega bem tuas últimas 6 contas de energia. Aí o cara pega a conta de energia, né? A primeira deu R$300, a segunda deu 350, a terceira deu 280, a quarta deu 320, a quinta deu 300 de novo. Aí o cara faz uma média. Olha, aqui você vai gastar em média por mês, vamos botar aí, sei lá, sua energia deu em média R$305. R$310, 305. Ele bota esse valor aqui como parcela. Ó, você vai parcelar a sua placa solar em R$305 por mês, certo? E aí você não vai precisar mais consumir da energia elétrica do sistema. Então você paga somente a parcela. Então você fica pagando aquele valor da energia elétrica, que era o que você pagava mais ou menos, porém agora é um valor fixo, não tem mais uma variação, às vezes dava 280, às vezes dava 350, então não tem essa variação. E segundo, é finito, né? Ele acaba. Mas aí as parcelas variam, você pode dividir em 5, 6, 7, 10 anos, depende do seu poder aquisitivo financeiro, beleza? Então é uma das coisas que a gente usa aí como esse incentivo. A energia solar é a solução mais promissora dentre todas as matrizes energéticas utilizadas pelo homem. Os painéis são de fácil montagem, chegam prontos de fábrica e possuem um sistema de grande estabilidade. Ele pode ficar fraco em dias chuvosos e nublosos, mas nem em dia chuvoso ele não para. Bom? E a gente chega nas redes de distribuição do Brasil, a principal rede de distribuição do Brasil. As redes de distribuição de energia elétrica no Brasil são constituídas por um sistema complexo de elementos que visa levar a energia desde onde foi gerada até o local onde finalmente será consumida. Então é uma viagem muito longa. Por isso que é cara, tá bom? Você não mora perto de uma usina hidrelétrica. Qual usina hidrelétrica tu mora perto aí? Nenhuma. Então você precisa trazer até a sua casa. Isso torna ele caro. As redes complexas interagem unidades geradoras, linhas de transmissão, canais de distribuição e consumidores finais de energia elétrica. Então, são várias partes até você chegar onde você quer, ok? As dimensões continentais do Brasil e a distância das unidades geradoras até, geralmente hidrelétricas, né, até os centros consumidores, são fatores que elevam a importância das redes de distribuição. Não adianta você produzir, você tem que levar até o consumidor, ok? Os maiores consumidores de energia elétrica brasileiros são os grandes centros urbanos, e aqui você tem as metrópoles
nacionais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife. Você tem as grandes metrópoles nacionais, Belo Horizonte, e você também tem as regiões industriais. Aí, quando você fala de regiões industriais, você está falando de centros, né, que capitalizam ali aquela rede de produção, como, por exemplo, Feira de Santana, tá bom? Está falando da região de Belo Horizonte também, que tem muita região de produtora de usinas ali. Então, sempre São Paulo também que tem uma produção industrial muito forte. Então, as redes industriais, eles consomem também muita energia. Em muitas situações, a redistribuição é quem garante que a energia gerada em regiões muito afastadas chegue a esses consumidores e seja distribuída de maneira efetiva. A energia produzida é armazenada inicialmente em geradores, dentro da usina, e logo em seguida é transportada por meio de cabos aéreos, aquelas redes de distribuição, fixados em grandes torres de metal. Estas são as chamadas redes de transmissão. Até chegar ao destino final, a eletricidade passa por várias subestações, lugar que os transformadores regulam a tensão elétrica de acordo com a necessidade. Então, eles fazem uma regulação da tensão elétrica, beleza? Eles regulam aquela tensão para que você consiga ter essa rede de distribuição funcionando no sistema. Olha aí como é que funciona. Você tem uma produção, você está aqui a rede de produção, e aí dentro dessa rede de produção, você distribui por esses cabos, ó, aqui dentro você tem uma rede de geradores, que vai chegar nessas transmissões. Aí essas transmissões são aquelas que a gente vê na estrada, aqueles fios enormes de alta tensão que a gente vê lá. Quando eles chegam na cidade, eles chegam numa subestação, tá bom? Quem mora aqui em Teresina, né, sabe, tem uma subestação mais ali perto da Zona Leste, na Avenida João 3, e tem uma subestação também na Zona Norte, na Avenida Petrônio Portela, não, na Alameda Parnaíba. Então, você tem várias subestações espalhadas. Na sua cidade também tem uma subestação, beleza? Se for uma cidade mais pequena, ela tem uma subestação de pequeno porte. Se for uma cidade mais volumosa, ela tem uma subestação de fácil identificação, tá bom? E dentro da subestação é que chega a distribuição. A distribuição funciona por portes. Dependendo da cidade, tem algumas cidades no Brasil que não gostam daquela fiação externa, né? Então, eles botam a fiação interna, por debaixo do asfalto da cidade, debaixo das calçadas. É muito utilizado em cidades mais turísticas, beleza? Por exemplo, Gramado, a fiação é toda interna, você não tem mais fios na região superior, justamente para facilitar a foto e afins, tá bom? Coisa importante da redistribuição. A última parte da redistribuição é um transformador, que é uma caixa metálica que fica no poste, próximo à sua casa. Aquele transformador serve para regularizar a distribuição de energia elétrica dentro daquela rua, por exemplo. Percebam que existem vários transformadores na cidade. Por quê? Vamos supor, na minha casa moram 4 pessoas. Na casa do meu vizinho moram 2 pessoas. Na casa do meu outro vizinho moram 6 pessoas. E aí, qual casa vai consumir mais? A rede de distribuição elétrica brasileira tem um problema muito grande entre 6 e 21 horas, tá bom? Entre 18 e 21 horas, 6 da tarde e 9 da noite. Por quê? Porque é a hora que todo mundo praticamente está em casa e está tendo um consumo de energia elétrica. Se você vê, as quedas de energia elétricas comuns, elas acontecem nesse horário. Principalmente se chover nesse horário. Como está todo mundo em casa e está tendo um problema de excesso de água no sistema, então é fácil e até comum faltar energia. Entre 18 e 21 horas, tá bom? Porque é a hora que todo mundo mais consome. Esse transformador serve para regularizar. A mesma energia que eu consumo não é a energia que uma casa de 2 pessoas vai consumir. Nem a energia que uma casa de 8 pessoas vai consumir. Então, ele precisa saber para onde é que ele vai jogar cada energia. Tá bom? À medida que a eletricidade aproxima-se dos centros consumidores, as subestações, olha ela aí, por meio de aparelhos transformadores, olha eles aí, reduzem a tensão elétrica para que eles possam chegar às residências, empresas e indústrias, de acordo com a necessidade. A partir daí, os cabos prosseguem por via aérea e subterrânea, constituindo as redes de distribuição. Ok? O nosso SIN, Sistema Interligado Nacional, é o maior sistema de transmissão do mundo, tá bom? Porque a gente não tem individualidade estadual.
todo mundo do Brasil, todo estado do Brasil tem alguma parte dele absorvido pela rede de distribuição, ou seja, recebe energia de hidrelétrica. Como a gente precisa disso, a gente precisa de um sistema interligado muito forte. Então, a gente tem o maior sistema de transmissão do mundo e é controlado por instituições estatais, sendo composto por empresas de geração, transmissão e distribuição de energia que atuam no nosso país, tá bom? Esse sistema é responsável por integrar as diferentes regiões produtoras e consumidores de energia dentro do nosso sistema, tá bom? Apesar dos importantes avanços na interligação, geração, distribuição e entrega de energia elétrica, essa integração ocorreu de forma processual. Você tinha uma alimentação maior nas regiões metropolitanas e teve uma chegada da energia elétrica nas regiões de interior há pouco tempo, tá bom? Se você perguntar para os seus avós, para os seus bisavós, caso tenha bisavó vivo, vocês vão ver que na região de interior, principalmente de estados mais carentes, né, como é o caso do Piauí, você teve que a energia elétrica chegou há pouco tempo, tá bom? Coisa aí de 1 ou 2 décadas no máximo. Então, para abastecer todo aquele município. Então, tem pequenos interiores do Brasil, ou do Piauí, do Maranhão, Ceará, também alguns outros interiores de algumas regiões mais afastadas, como principalmente a região norte e nordeste, onde a energia não tem 20 anos que chegou naquela região, tá bom? Não tem 15 ou 10 anos. Então, foi um processo lento, processual, foi com calma, feito com atenção, tá bom? O impulso principal para a integração foi a evolução da industrialização e urbanização no país, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Então, começou por lá. Por quê? Porque a gente teve uma forte industrialização e urbanização naquela região, tá bom? Até por se aproximar do clima mais europeu, os imigrantes que teriam aqui a condição financeira maior para botar industrialização, urbanização e investimento externo no país também, procuraram essas regiões. Então, começou por lá e de lá se ramificou. Beleza? Redistribuição. As redes de distribuição elétricas no país possuem basicamente 3 tipos de linha: alta, média e baixa tensão. Entretanto, a potência de distribuição pode ser dividida essencialmente em redes elétricas primárias, redistribuição de média tensão, que além do papel de distribuição abrange empresas de indústrias e médio porte, e redes elétricas secundárias, redistribuição de baixa tensão, abrange os consumidores residenciais. Então, redes primárias abrange empresa e indústria. Rede secundária, consumidores residenciais. Beleza? Então, essa nossa primeira aulinha, gente, foi para falar sobre justamente as diferentes formas de produção energética que existem no nosso país. As redes de distribuição que atuam no nosso sistema e também falar sobre as redes elétricas, primárias e secundárias. Bacana? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre potência elétrica, como é que funciona aquele consumo de energia elétrica e começar as nossas questõezinhas, tá bom? Daqui a pouquinho, 8h15, pontualmente, a gente está aqui de volta, beleza? Então, vai lá rapidinho, curtir seu intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tchau!